Galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma videoaula. O tema da nossa aula de hoje será Estados Unidos da América no século XIX. Galera, essa aula ela vai ser dividida em dois momentos. A gente vai tratar da ocupação do Oeste, né, que ali também caracteriza Estados Unidos no século XIX, aumentando ali os seus territórios. E uma outra aula nós iremos falar da Guerra de Secessão, beleza? Mas vamos lá. Galera, o que foi a chamada Marcha para o Oeste, né? Que é um fato que marca aqui a história dos Estados Unidos. A gente percebe que durante o século XIX aconteceu lá nos Estados Unidos o que vai ficar conhecido como Marcha para o Oeste. Esse processo, galera, constituiu basicamente na expansão territorial da nação, né? Que a gente vai perceber originalmente, né? Ela vai surgir ali a partir das 13 colônias, como vocês estão vendo no mapa aí do lado esquerdo, tá certo? Mas a gente vai ver que no século XIX vai ter uma expansão em direção ao oeste. Nessa expansão, a gente percebe que os americanos ocuparam as planícies da região central do que hoje compõe os Estados Unidos e alcançaram a costa oeste, banhada pelo Oceano Pacífico. Galera, então vocês estão vendo aí a mudança, né, a transformação e a expansão do território norte-americano para o lado oeste. Para a gente compreender tudo isso, vamos ver os antecedentes, né? O aumento do território dos Estados Unidos, ele vai se iniciar, como a gente percebe, logo após a vitória contra a Inglaterra na chamada Guerra pela Independência, né, pela conquista da independência do país e pelo fim do domínio colonial inglês. Depois da assinatura do Tratado de Paris, em 1783, os ingleses, galera, reconheceram a independência de sua ex-colônia e cederam, então, uma grande quantidade de terras a oeste das 13 colônias. Essas terras ficavam a oeste dos Montes Apaches, certo? A oeste dos Montes Apaches, e durante a colonização haviam sido causa de tensões entre os colonos e a Inglaterra. Isso porque os colonos queriam já ali no período colonial, ocupar essas terras a oeste, porém as autoridades inglesas não permitiam tudo isso para evitar hostilidade entre os colonos e os povos indígenas que viviam naquela região. Muito bem, então a gente vai passar a entender que a ocupação do Oeste ela vai se dar posteriormente à independência dos Estados Unidos da América. A ocupação, pessoal, desenfreada do Oeste americano foi incentivada por uma ideologia existente nos Estados Unidos, na época, ali por volta do século XIX, né, na época, pelas condições ali ofertadas pelo governo americano. Então, ele vai proporcionar, ele vai favorecer, ele vai incentivar o povoamento daquela região. Então, durante o século XIX, foi formulada uma ideologia conhecida como a Destino Manifesto, que nada mais era do que uma ideologia em que ela defendia que os norte-americanos haviam sido escolhidos por Deus, ou seja, o povo escolhido por Deus, para levar, entre aspas, a civilidade para essas outras regiões, tá certo? O Destino Manifesto, ele vai afirmar, né, então, que os Estados Unidos eram um povo predestinado por Deus para uma grande missão, né? A missão civilizatória, nessa vocação divina. Então, essa teoria ela foi utilizada como pretexto, então, para justificar as violências cometidas nesse processo aí de domínio ali do Oeste, porque aquela região estava ali povoada pelos povos indígenas, beleza? Muito bem, pessoal. Essas terras que ficavam a oeste dos Montes Apaches, a gente vai perceber que ela vai passar agora por um processo de dominação dos norte-americanos, tá certo? Aí a gente vai ver que além dessas terras que vai ser dominada, que era povoada pelos Apaches, né, rumo à ocupação do Oeste, a gente vai ver também que os Estados Unidos da América vão conseguir anexar outros territórios ali à sua antiga limitação territorial, beleza? E aí a gente vai falar caso por caso agora.
Vamos tratar o caso da Louisiana, que foi comprada pelos franceses, foi comprada dos franceses em 1803. A Louisiana, galera, ela foi comprada, né, em 1803 por causa da necessidade da França, naquele momento, de obter fundos, né, para dar continuidade às chamadas guerras napoleônicas. Então, a Louisiana foi vendida pelos franceses aos norte-americanos para obter recursos na luta nas guerras napoleônicas, né, que estavam ali acontecendo no continente europeu. Os franceses aceitaram vender a região para os americanos por 15 milhões de dólares. No caso da venda da Flórida, que é outra parte que a gente vai ver ser anexada, ela vai se dar devido ao enfraquecimento dos espanhóis naquela região, ou seja, na região da Flórida, e às turbulências que enfrentavam na Europa, né? Tudo isso possibilitou, então, os Estados Unidos estarem comprando por 5 milhões de dólares a região da Flórida dos espanhóis. Por fim, o Alasca. O Alasca, galera, foi vendido pelos russos em 1867, em razão das dificuldades financeiras que a Rússia enfrentava na época e pelo temor de perder a região para os britânicos sem receber nenhuma compensação, né, caso esse território fosse invadido. O valor fixado foi de 7,2 milhões de dólares e a compra do Alasca, à época, foi bastante criticada por causa das condições climáticas adversas do local. Beleza? Então, aí a gente entendeu que o aumento do território norte-americano se deu por conquista, né? Quando eles, então, começaram ali a dominar a região dos Apaches e por compra, no caso da Louisiana, Flórida e Alasca. O governo norte-americano, pessoal, ele vai firmar em lei esse incentivo a esse povoamento, tá certo? Com a lei chamada Lei do Povoamento, que foi decretada em 1862. Essa lei, intitulada durante o governo de Abraham Lincoln como Lei do Povoamento, como eu já falei antes, ela ofertava lotes de terras no oeste a um preço baixíssimo para os americanos interessados e exigia em troca, né, que a terra vendida fosse habitada, cultivada durante um período mínimo de 5 anos. Tá certo? Então, a gente vai ver agora os conflitos que vão ser gerados ali nessa região ali, principalmente na região próxima ao México, que também vai ser uma característica do aumento do território norte-americano, beleza? A marcha para o oeste, galera, no entanto, a gente percebe que não vai acontecer somente a partir da diplomacia, da compra, mas também através de conflitos, né? A guerra também vai contribuir para a expansão territorial americana. Uma delas é a chamada Guerra Mexicano-Americana, como ficou conhecida. Foi um conflito entre os Estados Unidos e o México, iniciado pela disputa do Texas por esses dois países. O Texas, galera, havia sido herdado pelos mexicanos dos espanhóis após a independência do país em 1821. A partir de 1823, o governo mexicano passou a aceitar a entrada de colonos americanos para colonizar e povoar essa região. No entanto, atritos, galera, entre esses colonos americanos e as autoridades mexicanas passaram a acontecer. A não aceitação, contudo, das normas mexicanas pelos colonos americanos levou, então, a se rebelar e a declarar a independência do Texas. Esse movimento concentrou suas forças num forte do Álamo e foi derrotado pelas tropas mexicanas em 1836. A derrota desencadeou o envio de um grande exército americano ao Texas, o que forçou o mexicano a ceder essa região aos Estados Unidos da América. Aí, galera, 10 anos depois desse conflito, um novo conflito vai se iniciar entre esses dois países, agora pela disputa da Califórnia. Essa guerra vai se estender entre 1846 até 1848 e resultou na derrota do México, que novamente foi obrigado a ceder terras para os Estados Unidos, como o Novo México e a Califórnia. Ao longo desses dois conflitos, o México, galera, acabou perdendo para os americanos uma faixa considerável ali dos seus territórios.
Mas nessa história toda mesmo, quem acabou perdendo foram os indígenas, né? Os grandes perdedores de todo esse processo de expansão territorial dos Estados Unidos foram os povos nativos, os indígenas, que perderam praticamente todas as suas terras e foram vítimas de inúmeras formas de violência, o que levou a uma diminuição populacional considerável. Ao longo do século XIX, esses povos foram obrigados diversas vezes a abandonarem suas terras para sobreviver. O cinema norte-americano, galera, ele trouxe isso para as telonas, né? Os faroestes, aqueles filmes que ocorriam entre o homem branco e os apaches e os povos ali nativos, e que o cinema sempre tratava ali os povos nativos, na maioria das vezes, como os vilões, né? Muitos estados americanos criaram leis que forçavam a remoção de indígenas para que outras terras fossem utilizadas para a agricultura. Isso levou a um evento que ficou conhecido como a Trilha das Lágrimas. Isso mesmo, a Trilha das Lágrimas. Na qual milhares de indígenas de diferentes povos foram obrigados a marchar 1.500 quilômetros para estabelecerem-se em um novo local definido pelo governo. Galerinha, estima-se que entre 10 mil a 15 mil indígenas tenham morrido durante essa marcha realizada na década de 1830. Beleza? Para a gente finalizar, vai uma reflexão, né? A expansão dos americanos para o oeste causou ainda a destruição do estilo de vida desses indígenas, uma vez que muitos desses povos sobreviviam da caça de bisões e para realizar essa atividade necessitava de uma faixa extensa de terra. Esse é o preço que o processo de ocupação norte-americana e que todo expansionismo que não leva em consideração a cultura e o modo de sobrevivência desses povos que vão sofrer essa dominação acaba ocasionando aí a morte e uma tentativa de apagamento dessas histórias. Galera, essa aula continua e na próxima aula iremos falar sobre a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil norte-americana. Um beijo e até mais!